E eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque eu estava ali cochichando com o Dico, eu falei assim, é a palavra de hoje. Glória a Deus, não é? Glória a Deus, porque apesar de eu ter dado carona hoje para a bispa, para o bispo, e a gente não conversou nada sobre isso. E eu louvo e glorifico ao nome do Senhor, porque isso tem muito a ver também com aquilo que o Senhor ministrou através da vida do pastor Ricardo no último domingo. E isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado a cada um de nós aqui, a cada domingo, a cada dia. Isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado às terças-feiras. Isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado. E aquilo que a palavra diz ali em Apocalipse nunca foi tão verdade. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que é um texto muito conhecido e é um texto que nós já demos uma passada por ele há algum tempo atrás. E esse texto está ali no Evangelho segundo Marcos. Ele está no capítulo 4. Vai ser uma leitura um pouco comprida, mas é importante para o contexto. Eu quero convidar aqueles que podem ficar em pé, que fiquem em pé. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Marcos, no capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. E enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. E então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? E aqui Jesus começa a dar a explicação, e ele diz a partir do versículo 14, o semeador semeia a palavra. E algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra ela é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, elas permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. E outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Elas ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez nessa noite, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado, nós te louvamos e agradecemos pelo teu amor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós.
Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia que se renovam a cada manhã, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia se renovando a cada manhã é a causa pela qual nós não somos consumidos, Senhor. E nós te pedimos agora que aquilo, Senhor, como nós acabamos de ler, que a nossa mente e o nosso coração sejam terra fértil, sejam terra preparada para a semente que será lançada e que na verdade já começou a ser lançada no nosso meio. Que, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração possam receber a porção da tua palavra, que essa semente, Senhor, possa cair em terra fértil, germinar e dar frutos, e que esses frutos, Senhor, eles possam permanecer e possam multiplicar para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar. A palavra que o Senhor tem para nós hoje tem a ver então com a parábola do semeador. Mas o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração, como vocês sabem, como vocês se lembram, no último domingo, falamos, que o Senhor, quando o Senhor me usou aqui para ministrar a palavra, o Senhor ministrou através da minha vida a respeito do dia do Senhor. E eu não sei se vocês já perceberam, mas o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração a respeito dos dias que nós estamos vivendo. E aquilo que o Senhor acabou de usar a boca da sua profeta para dizer: os dias que estamos vivendo são dias derradeiros. Não quer dizer que talvez Jesus vá voltar amanhã, mas e se Ele voltar? Quer dizer que nós estamos vivendo o tempo do fim. João, ele dizia o seguinte na sua carta, ele falava assim: filhinhos, estamos vivendo a última hora. Então, se há mais ou menos 2000 anos atrás já estávamos vivendo a última hora, quantos minutos ainda restam até ao dia do Senhor? E diante desse dia do Senhor, o Senhor, Ele tem chamado a nossa atenção e o Senhor tem ministrado a nós aqui nesse lugar a respeito de uma postura que nós como igreja devemos ter. E o Senhor acabou de usar a boca da sua profeta para dizer a nós que não é de qualquer jeito que a gente vai alcançar. Mas na verdade, como o Senhor falou através da vida do pastor Ricardo no último domingo, é através de esforço, é através de perseverança, é através do nosso compromisso com o Senhor. E o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração, e esses dias, como eu disse algum tempo atrás, o Senhor, Ele tem ministrado a palavra, e como eu já disse algumas vezes, antes da gente vir e ministrar, o Senhor vem ministrando a nós, dia após dia, a palavra que a gente vai trazer. E nesse sentido eu tenho voltado muitos anos atrás, e eu lembro quando eu tinha mais ou menos 9 ou 10 anos de idade, quando o Senhor, nós morávamos no Rio de Janeiro ainda, e o Senhor, Ele, através de uma palavra profética, o Senhor disse que o Senhor me usaria para falar do amor dEle. E eu lembro que naquela oportunidade o Senhor falou isso, passado algumas semanas, com 9 ou 10 anos, eu lembro de eu com meu pé quebrado, e era uma sexta-feira, a gente fazia as reuniões de oração em casa, sextas-feiras, e naquela sexta-feira eu lembro que eu havia pedido para o meu pai se eu podia pregar, e ele concedeu. E eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu preciso de ajuda, eu não sei buscar esses textos na Bíblia. E a minha mãe me ajudou, não sei se ela lembra disso, mas... E ela ali, foi a primeira vez que eu ministrei a palavra, e eu lembro que naquela ocasião, eu lembro de eu com o pé quebrado, sentado ali e falando que naquele dia eu tinha uma festa de aniversário para ir, mas que o Senhor, pelo amor dEle, permitiu que eu me machucasse para poder estar ali, ministrando aquela palavra. E, obviamente, a gente com 9 ou 10 anos não tem muita maturidade na nossa vida. A gente com 9 ou 10 anos não sabe nada, não que hoje eu saiba alguma coisa, mas hoje em dia eu entendo melhor o que o Senhor quis dizer.
Porque também uma vez aqui nesse lugar, o Senhor, Ele trouxe uma palavra também dizendo que... O Senhor trouxe essa palavra para mim e para a Gra, dizendo que o Senhor nos usaria no tempo do fim. Eu não sei se o bispo vai lembrar, mas eu lembro que no final daquele culto eu corri até ele e eu lembro que eu falei assim: quer dizer que eu vou ficar? Que eu perguntei para você: quer dizer que eu vou ficar? Aí você falou: não, Gu, não tem nada a ver isso não, o Senhor vai te usar para ministrar a palavra do Senhor. E todas essas coisas, o Senhor tem trabalhado e o Senhor tem ministrado no meu coração. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque hoje eu entendo. E é isso que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Que para a gente permanecer e prevalecer até o fim, a gente tem que saber do amor dele. É só pelo amor do Senhor. Não adianta a gente conhecer, não adianta a gente insistir, se a gente não entender esse amor de Deus, e se a gente não buscar retribuir a esse amor, amando ele de volta, a gente não vai conseguir. E por isso tem sido tão difícil, e por isso o Senhor, Ele tem ministrado de forma tão incrível no nosso meio, a ponto dele usar bocas diferentes para trazer a mesma coisa. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, apesar das pessoas serem diferentes. E o Senhor, nós estudamos nos últimos meses a respeito do amor dele em meio às tribulações. E tudo isso nós vemos aqui nessa parábola do semeador, porque a gente entende essa parábola do semeador. Ela vem nos trazer a respeito da maturidade que nós como cristãos devemos ter. E eu creio que o Senhor, Ele vai ministrar aos nossos corações algo muito importante. Por isso eu quero chamar a atenção de cada um para que realmente esteja atento a isso. Porque, como eu estava dizendo, o Senhor, Ele tem ministrado a respeito dos últimos dias. Nos últimos dias nós precisamos ter um amor, entender esse amor de Deus e retribuir esse amor de tal forma que a gente possa perseverar e permanecer e prevalecer, mas principalmente porque a gente vai ter que ter um amor, um anseio, um anelo pela presença dEle, dia após dia. A gente vai ter que ansiar, a gente vai ter que desejar estar com o Senhor. E é isso que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. Amém? Então, no texto que nós lemos, fala então a respeito da parábola do semeador. E aí ele vem e conta 4 situações a partir do momento que o semeador saiu a semear a palavra. E ele, então, daquilo que nós vimos no versículo 15, conta a respeito, então, da semente que caiu à beira do caminho, e aí o pássaro, ele vem e leva aquela semente embora. Nós vemos, então, ali, a partir entre os versículos 16 e 17, onde o Senhor conta, então, a respeito de sementes que chegaram a germinar, mas num terreno pedregoso. E por conta do sol, do forte calor, aquela semente, ela brotou, mas ela logo secou. Porque ela não tinha raiz. E a gente vai chegar lá. E aí no versículo 18 e 19 fala de uma planta, então aquela semente, ela germinou, a planta ela cresceu, mas ela ficou sufocada pelos espinhos. E o sufocar dos espinhos tornou aquela planta infrutífera. E no versículo 20 e 21, ele vem e explica a respeito de uma semente que ela caiu em terra fértil. E aquela semente ela germinou e aquela planta ela deu fruto de 30, 60 e até 100 por 1. Amém? E nós vamos ver um pouquinho então a respeito
Não, nós vamos passar a parte da semente que foi tirada, vamos falar onde a semente germinou. Sabe por quê? Porque nós podemos ser essa semente que germinou. E a primeira que germinou foi um broto que nasceu em terreno pedregoso. E olha só o que diz a palavra, e quem quiser olhar ali na Bíblia, então nós estamos falando ali a partir do versículo 16, que diz: a semente lançada em terreno pedregoso, as pessoas ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Eu não sei vocês, mas quando eu me convenci a respeito do Senhor, foi porque eu tinha medo de ir para o inferno. Certo? Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor pelo medo. Nós nos aproximamos do Senhor pela dificuldade. Nós nos aproximamos do Senhor porque a gente quer um Salvador. Esse é o primeiro estágio. Nós, assim como essa semente que caiu num terreno pedregoso, ouvimos a palavra e recebemos com alegria. Por mais de um ano, ou talvez por um ano, quando nós morávamos nos Estados Unidos, nós participávamos de uma igreja, talvez uma das grandes igrejas conhecidas hoje em dia. Seu pastor é um pastor muito conhecido, os louvores são louvores muito conhecidos e tocados no mundo inteiro. Somente no salão onde nós estávamos ali devia ter pelo menos umas 3.000 pessoas. Só de domingo ali tinham pelo menos 2 cultos. Só naquela unidade, além de todos os cultos que tinham em todas as unidades que ouviam a mesma palavra. E se eu não me engano, eles tinham 6 ou 7 locais somente ali naquele estado. Além do trabalho que eles fazem pela internet. E ao final de cada culto, apresentava-se a Jesus como seu Salvador. Chegavam as pessoas, ministravam a palavra, apresentavam a palavra e falavam no final: olha, e se você então quer um Salvador, se você precisa de um Salvador, coloque-se em pé no seu lugar, aceite Jesus como seu Salvador. Centenas de pessoas levantavam a cada culto, aceitando a Jesus como seu Salvador. As pessoas recebem com alegria ter um Salvador. Quem não gostaria de ter um Salvador? Posso até não saber do que eu preciso ser salvo, mas se na dúvida eu quero. Mas são pessoas, então essa é a primeira etapa, esse é o primeiro passo em direção à nossa fé. Só que qual é o problema destas pessoas, ou qual é o problema desta situação em que a palavra nos apresenta? Esta planta, ela não tem raiz. E aí por isso eu disse que aquilo que foi dito aqui agora é do Senhor. Não tem raiz. E o que é a raiz? É a gente conhecer o Senhor. As pessoas, elas querem um Salvador, recebem com alegria a ideia de ter um Salvador, mas elas não buscam conhecer a esse Salvador. Para no raso. Para diante de um determinado nível que fala assim: esse nível ele é suficiente. E ali então não é estimulado a busca desse Senhor. Não é estimulado a busca desse Salvador. Deixa eu entender o que Ele fez por mim. Deixa eu entender quem Ele é. Para-se por aí. As pessoas não conhecem a esse Senhor e Salvador. E logo o que acontece? Vem a tribulação, vem a perseguição, vem a dificuldade. E as pessoas falam assim: que vantagem eu levo? Porque convenhamos,
Muitas pessoas olham e falam assim: eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer várias coisas que eu quero. E ainda eu passo os perrengues que eu passo? Que vantagem tem? E aí são as pessoas que abandonam a palavra. Só que esse abandonar a palavra, às vezes, é estando dentro da igreja. Eu não preciso sair da igreja. Eu vou à igreja, eu encontro as pessoas, eu cumprimento elas, eu falo com elas, e aí eu vou embora, e tanto faz. Eu não tenho benefício. E eu acabo abandonando, e às vezes eu acabo me afastando do Senhor de fato. O medo, a fé pelo medo, pode apertar aí, Bia, por favor. Ela nos deixa no raso. Pode voltar um ainda. A fé pelo medo, ela nos deixa no raso. Por quê? Porque ela está baseada em benefício. O que eu ganho? O que eu ganho com isso? E é um passo importante, e aqueles que tiverem com as suas Bíblias, abram ali no Evangelho segundo João, no capítulo 3, e a gente vai ver que, na verdade, como eu disse, é algo que é bíblico. É parte do processo. João, no capítulo 3, olha só o que diz ali nos versículos 17 e 18. Diz assim, a minha versão: porque Deus enviou, Jesus falando aqui a Nicodemos, ele disse assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, nós termos medo, nós nos aproximarmos de Deus por aquilo que, ao saber e entender que estamos separados dele, e que nós obviamente não queremos ir para o inferno ou sofrer uma consequência eterna a respeito dele, é o primeiro passo, mas não é o único. E não pode ser o único. Por quê? Porque esse medo, ele não vai nos levar longe na nossa caminhada. Por quê? Porque se nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor ministrou através da vida do pastor Ricardo no último domingo, ali, aqueles que estão com as suas Bíblias, dê um pulo ali até Hebreus, no capítulo 12. Foi o texto que nós lemos aqui. Hebreus, no capítulo 12, olha o que diz ali no versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O próprio pai disciplina os seus filhos. E se a gente tem medo, se a gente se aproxima de Deus, porque a gente no final das contas tem medo de ir para o inferno, se a gente se aproxima de Deus e para por ali, o próprio Deus vai nos decepcionar. Porque Ele vai colocar situações onde a gente vai ser moído, tribulado, limpo. Ele vai trabalhar nas nossas vidas e a gente vai olhar e falar assim: que Deus é esse? Em João, no capítulo 16, o versículo 33, é aquele que Jesus fala para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflição. E nós, enquanto cristãos, muitas vezes nos aproximamos de Deus diante dessa situação, mas a gente não pode parar aí. Por isso que a gente tem que continuar conhecendo o Senhor. E aí, ao buscar conhecer ao Senhor, nós vemos então aquilo que a palavra lá nos traz da planta entre os espinhos. Pode ir, Bia, por favor. E aí, voltando então no texto ali de Marcos que nós estávamos lendo. Quando nós vamos ler ali então aquilo que Jesus ele diz a respeito dessa planta que cresceu em meio aos espinhos, ele diz o seguinte: outras ainda como a semente lançada entre os espinhos, no versículo 18 de Marcos 4, diz: ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.
nos aproximamos de Deus porque a gente quer um Salvador. E a gente começa então a conviver e começa a viver experiências. A gente vem nas reuniões de domingo e alguém ora por nós e a gente sente a presença de Deus. E talvez a gente venha na reunião de oração e a gente, ao estar na reunião de oração, a gente ora e as pessoas, e o Senhor ele vem e ele fala e a gente vai começando a ter experiências com Deus. E aí a gente ouve a palavra de um, a gente ouve a palavra do outro, a gente vai viajar para poder ouvir o pastor A, a gente vai na conferência B, a gente participa de vigília e a gente faz uma série de coisas e a gente começa a ouvir a palavra, começa a experimentar a palavra. Mas a gente começa talvez até a entender Deus como nosso Senhor. Quando a gente ouve alguém fala assim, olha, Deus está dizendo que você deve fazer tal coisa, e a gente vai ouvir, então Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. Não, Deus falou que não é para fazer, então eu não vou fazer. A gente começa a obedecer, crendo no poder de Deus e crendo que Deus ele atua, porque a gente ouviu falar dele, a gente tem vivido experiência com ele, mas a gente começa. E a mesma coisa, é um passo importante, é o próximo passo, a gente viver essa experiência com Deus. Mas se a gente para por ali, a gente começa simplesmente a buscar a Deus, na verdade, para atender as preocupações da nossa vida, para buscar as nossas riquezas, ou por causa do anseio que a gente tem por outras coisas. Boa parte da igreja com I maiúsculo está aqui. Porque é uma igreja que ouve falar de Deus, mas que é infrutífera. Porque a palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente. A palavra de Deus, ela tem que transformar a gente. Mas eu não ligo para isso. Eu ligo para as preocupações. Eu começo a orar porque eu estou com um problema no meu trabalho. Eu começo a pedir palavra porque eu estou querendo sair do meu trabalho e talvez pegar um outro cargo. Eu, na verdade, vou e coloco os pedidos na reunião de oração, mas eu não busco conhecer ao meu Senhor. Eu simplesmente vou atrás das suas mãos e do que elas podem me dar. E Deus, ele faz isso. Deus, ele nos abençoa. Mas estas coisas sufocam a palavra. São as pessoas que vêm e falam assim, eu ouvi a palavra, mas ela não falou comigo. Por quê? Porque talvez a palavra ela não venha tratar isso. A palavra ela está vindo para gerar amadurecimento. O pai disciplina o filho, porque a disciplina nos gera santificação, e a santificação nos aproxima de Deus. Mas se eu não dou ouvidos a essa palavra, eu nunca vou amadurecer. E eu começo a basear a minha fé na experiência. Nessa igreja que eu falei que nós íamos, eles falavam assim, a experiência começa a partir das 9. Não era culto a Deus, era experiência. Tinha um aroma diferente, que eles mandaram fazer. Você entrava naquele lugar, tinha um cheiro que eu não sei descrever do que era, porque você entrava naquele lugar. As luzes, a música, o que era dito, como era dito, valorizava a experiência. Senti um arrepio. Nossa, me deu um frio na espinha. Eu chorei. Tudo isso são coisas que a nossa mente prega sobre nós. E se a gente baseia o nosso relacionamento com Deus através da nossa experiência, a gente ainda não chegou lá.
E sabe por quê? Porque a fé, pela experiência, ela ainda é como Jó. Eu ouvi falar, mas eu ainda não te conheço. E vamos ver o que diz ali em Marcos mesmo, no capítulo 2. A partir do versículo 9 ao versículo 12. Esse aqui é aquele texto onde então Jesus ele estava pregando dentro de uma casa, e aí então os amigos de um homem que era paralítico baixaram esse paralítico, tiraram o teto da casa, baixaram aquele homem paralítico, e Jesus ali então curou aquele homem. E olha só, diz então a partir do versículo 9, então quando aquele homem estava ali, e aí Jesus então havia dito a ele que os seus pecados estavam sendo perdoados. E aí olha o que disse no versículo 9 Jesus disse assim: que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então também isso é para dizer o seguinte, que faz parte da nossa caminhada com Deus, vivermos experiências com Ele. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é um Deus que opera milagres até hoje, como Ele mesmo diz que Ele continua colocando mesa no deserto até hoje. Ele quer que nós vivamos experiência, mas essa experiência ela não é o caminho final. Ainda não chegamos lá. Por quê? Porque no final das contas, no nosso coração, ainda existem espinhos que sufocam essa palavra. E olha só que incrível. Vai comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós estamos aqui, o Senhor Jesus, Ele está ministrando aos seus discípulos e ministrando a nós a respeito do coração humano. E Ele então compara o coração humano, compara o nosso coração a uma terra. E nesse caso, Ele fala de uma terra cheia de espinhos. Olha o que Deus falou ao homem. Em Gênesis, no capítulo 3. E aqui, então, Adão e Eva haviam pecado, e Deus então estava dando a eles a consequência do pecado. E olha o que Deus disse a Adão no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 17. Diz assim: e ao homem Deus declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E olha aqui o versículo 18. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Gu, o que isso tem a ver? Toda vez que eu li essa palavra aqui, eu entendi o Senhor falando da terra mesmo. Mas dessa vez que eu estava preparando essa palavra e eu me deparei com esse texto, eu falei: Deus também está falando a respeito do coração do homem. Porque se nós estamos vendo Jesus fazendo um comparativo da terra com o coração, Ele fala assim: por causa do seu pecado, o teu coração, ele é cheio de espinhos e ervas daninhas. E você vai ter que trabalhar para poder tirar alguma coisa de bom dele. A gente tem que fazer esforço para tirar algo de bom do nosso coração. Porque ele por si só, ele vai gerar aquelas vontades, aqueles planos, aqueles desejos. Mas sabe qual que é o problema? Vamos lá de novo. Hebreus no capítulo 6, o versículo 8. Falando também sobre o coração do homem, ele diz assim: a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil.
e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Por isso, queridos, a gente não pode parar só na experiência. Por isso que a planta ela não pode ter que lutar contra os espinhos, ela não pode ter que lutar contra as ervas daninhas. Por quê? Porque no final das contas, se a gente não limpar essa terra, o nosso coração, ele ainda vai estar sufocando a palavra de Deus nas nossas vidas. A experiência com Deus não é o objetivo final ou a garantia da nossa salvação. Sabe o que diz ali em Mateus 7, 21? Mateus 7, 21, ele é o texto que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe o que Tiago 2,19 diz? Você crê que há um só Deus? Até os demônios creem e tremem. Crer no poder de Deus, crer na sua ação, não é o objetivo final. É parte do processo, mas nós não podemos parar aí. E por isso é tão importante aquilo que o Senhor usou a vida da serva dele para dizer nessa noite, que é importante a gente continuar a conhecer o Senhor. Porque senão a gente para, e por isso que eu disse que grande parte da igreja, ela está nessa situação. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, não é que a plantinha cresceu, não é que a plantinha ela está num tamanho razoável, mas essa plantinha ela se torna infrutífera. Qual é o fruto do Espírito Santo na nossa vida? Você tem domínio próprio? Amor, bondade, fidelidade, paciência e tantos outros. Domínio próprio hoje tem um nome chique, chama inteligência emocional. Né? A gente fala bastante isso nas terças-feiras. É um nome chique. A Bíblia já chamava de domínio próprio. Esse fruto, ele não vai nascer da experiência. Sabe por quê? Porque principalmente, quanto mais experiência tiver, mais eu vou demandar. E sabe o que acontece? A gente começa a transformar Deus em nosso servo, e não a gente ser servo de Deus. Gente, isso é muito sério. A gente começa a orar. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro. E as pessoas às vezes estão orando contra a palavra, mas nem sabe. Por isso, queridos, a gente precisa olhar a planta que deu muitos frutos. E essa planta que deu muitos frutos, lá em Marcos a gente vê que essas são as pessoas que ouvem a palavra e a aceitam. E isso é importante. Eu ouço e eu falo, é para mim. É para mim. Eu ouço a palavra e eu entendo que ela é para mim. Eu lembro uma vez o meu pai, ele ministrando aqui, ele falava assim, alguma coisa a palavra tem que falar com a gente. Alguma coisa. Porque essa palavra, ela é viva. Ah, mas eu entrei e eu saí e ela não falou comigo. Examina o teu coração. Será que aqueles espinhos, será que aquelas ervas daninhas, elas estão tomando a água do Espírito na sua vida, na minha vida? E quando a gente ouve e aceita essa palavra, ela começa a transformar a gente de tal maneira que a gente começa a dar fruto.
E tem tipos diferentes, e tem quantidades diferentes, e tem aqueles que dão pouco fruto, tem aqueles que dão algum fruto, e tem aqueles que dão muito fruto, mas veja que aqui ele não discrimina o de 30 ou de 60 versus do 100, na verdade ele diz o seguinte: cada um é transformado na medida que precisa ser transformado, cada um começa a dar fruto naquilo que é para dar fruto. É aquele texto que a gente viu dos talentos, tem um que recebe 1, outro que recebe 3, outro que recebe 5, mas todo mundo recebe algo para negociar e para poder gerar frutos para o nosso Deus. Quando a gente começa a ouvir a palavra, a gente começa a aceitar, a gente começa a buscar mais, a gente começa a ter interesse. Peraí, deixa eu entender esse negócio. A gente começa a buscar, a ler a palavra. E sabe, experiência é quando eu ouço o que o outro tem para dizer. Relacionamento é quando eu começo a conversar com aquele que é o autor desse livro. Eu começo a orar, eu começo a ler, eu começo a ter aqui o meu diálogo com Deus, onde Ele fala comigo através da palavra, e eu respondo para Ele como eu respondo a palavra, ou mesmo através da minha oração, e assim eu começo a ter o meu relacionamento com Deus, e quando eu começo a ter relacionamento com Ele, eu começo a conhecer Ele. Quando eu começo a ter relacionamento com Ele, eu começo a entender o quanto que Ele me ama. O quanto que Ele me amou. Porque Ele não precisava fazer o que Ele fez. Mas Ele resolveu nos amar. E se a gente primeiro conhecia a Jesus como nosso Salvador, se depois a gente começa a conhecer Jesus como nosso Senhor, quando a gente começa a ter um relacionamento com Ele, a gente começa a ver Ele como o amado da nossa alma. Como o nosso noivo, aquele que a gente está esperando, aquele que a gente está ansiando. A gente começa a ver Deus como um pai. A gente começa a ver Ele como aquele que nos ama, como aquele que nos disciplina quando tem que disciplinar, mas Ele é aquele que nos pega no colo quando tem que pegar. A gente começa a ter um relacionamento, e esse relacionamento, ele começa a ter base no amor. E olha o que diz ali em Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Quando questionaram a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Deus, Ele não quer que você obedeça. Deus, Ele não quer que você se salve. Deus, Ele quer que você o ame, que você entenda o amor dEle. O mandamento é amar a Deus, amar a Ele. E para a gente amar a Deus, a gente precisa entender o amor de Deus. E para a gente entender o amor de Deus, lembra que a gente tinha visto da palavra, que a gente tinha visto a questão do coração cheio de espinhos, do coração que não serve para nada. Como é que a gente consegue sarar esse coração? É através daquilo que está em Hebreus no capítulo 4. Como que a gente consegue, Gu, fazer isso? Hebreus 4:12 é pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Para a gente poder entender esse amor, a gente precisa da palavra. A palavra, ela é aquela que vai nos mostrar o que tem dentro de nós que não está bem. A palavra diz aqui, veja, que ela penetra mais do que qualquer espada, que ela é capaz de dividir alma e espírito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, essa palavra, quando ela entrar no teu coração, ela vai te mostrar o que é carne daquilo que é espírito. Ela vai te mostrar aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve deixar de fazer. Ela vai te mostrar tudo aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. E a partir destas coisas, você vai começar a julgar os seus pensamentos, você vai começar a julgar as intenções do seu coração, e você vai começar a viver de uma forma diferente.
você vai começar a entender o amor de Deus. Gente, para Deus me amar. Se para Gra me amar, eu já acho tão incrível, que dirá para Deus me amar. Nada contra a Gra, mas porque Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo, Ele é aquele que Ele é aquele que reina sobre todo o universo, Ele é aquele que é maravilhoso, Ele por si só, Ele não precisa de mim. Mas mesmo assim Ele resolveu me amar. Talvez as pessoas perguntem, mas por que Deus então permite que as pessoas façam tudo isso? Porque Deus, Ele quer que a gente o ame. Ele não quer que a gente seja robô. E olha só, como o amor é a chave de tudo. Abra suas Bíblias. 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se hoje você busca a Deus porque você tem medo de ir para o inferno, eu quero te dizer nessa noite, continua a caminhar. Busca conhecer esse Deus, porque o medo não vai te levar a nenhum lugar. E quando você entender o amor de Deus, você não vai ter mais medo. Olha o que está ali em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 33. Deus dizendo, através do profeta Jeremias, esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Escrever a lei no coração é Ele, eu vou dizer, marcar no nosso coração o amor dele por nós. E olha esse texto que incrível, que eu confesso que eu nunca tinha visto até no estudo que eu estou fazendo. A moça que está ministrando esse estudo, ela ler esse texto. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nele. Abre ali, João 17, 23. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E a moça que dá esse estudo, ela fala assim, Deus nos ama como Ele ama Jesus. O Pai nos ama como Ele ama Jesus. O amor de Pai. Assim como o Pai ama Jesus, Ele te ama, Ele me ama. É esse amor que é a base de tudo. É esse amor que a gente deve estar aperfeiçoado. Estamos terminando. Vai comigo ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Efésios, no capítulo 3. Olha o que Paulo fala àquela igreja a partir do versículo 17, na sua carta. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O amor de Deus, gente, é como esse oceano.
Ele é profundo. Ele é largo. Ele tem comprimento. Ele tem altura. É algo que a gente pode entrar. A gente pode se aprofundar. A gente pode mergulhar. E quando a gente fizer isso, nós vamos entender a plenitude de Deus. Nós vamos entender o amor de Cristo. E nós vamos estar arraigados e alicerçados em amor. É o amor que a gente tem que ter, que a gente tem que entender. É esse amor de Deus por nós e que nós devemos buscar a gente tem que buscar retribuir. Entender e retribuir. Porque se eu entendo esse amor, eu me constranjo, porque eu começo a pensar que eu não mereço ser amado dessa forma. E eu começo então a viver uma vida buscando retribuir esse amor. Se eu entendo que Deus me amou de tal forma, eu passo a buscar viver de uma forma que eu agrade. Não para não ir para o inferno, mas porque Ele me amou. Se eu entendo esse amor, eu passo a descansar a minha vida nas mãos dEle. Porque se Ele me ama, Ele tem o melhor para mim, ainda que não seja o melhor aos meus olhos, é aquilo que a gente estudou nos últimos meses. A tribulação, ela é para o nosso bem, ainda que não pareça. E aí aquele texto que a gente já viu aqui também, onde Paulo fala sobre o amor e ele termina e fala, então permanecem a fé, a esperança e o amor. E ele diz assim, mas o maior de todos é o amor. E aquilo que o Senhor já disse, uma vez que eu entendi do Senhor, por que o amor é maior do que a fé? Porque quando nós estivermos diante do Senhor, aquilo que eu cria, eu vejo. Por que o amor é maior do que a esperança? Porque aquilo que eu ansiava e aquilo que eu esperava, eu terei alcançado. E quando eu estiver diante do Senhor, aí é que eu vou começar a entender um pouquinho desse amor. E a gente vai ter uma eternidade inteira para entender desse amor. Se eu amo e sou amado, eu posso descansar, porque Ele tem cuidado de mim. Amém? E aí, para terminar, nós temos aqui um vídeo que eu queria compartilhar. Essa moça, ela foi convidada a esse podcast, e esse podcast é do Jesuscope. E, se eu não me engano, o nome dela é Luciana Mello. E eu vi esse trecho na internet, eu queria compartilhar, porque ela fala algo que eu acho que é muito pertinente àquilo que foi dito na palavra de hoje. Eu tive a presença do meu pai. E aí eu aprendi desde muito cedo aqui a ser autossuficiente. Desde muito cedo eu morei com a minha avó, depois eu fui morar com a minha mãe, eu já tinha 7 anos. Então eu tive que desde muito cedo aprender a me virar sozinha, a ser autossuficiente, a dar conta de tudo. Então quando eu me converti, hoje eu entendo assim que eu sempre amei ao Senhor, sempre, mas eu nunca coloquei totalmente a minha vida nas mãos do Senhor, que Ele tivesse total controle sobre a minha vida. Porque hoje eu entendo que, de forma inconsciente, como eu não tive a experiência de um pai que viesse a cuidar de mim, eu não tinha essa percepção com Deus. Então, Deus teve que permitir que eu passasse por esse processo para que eu pudesse ter Ele como pai. Um pai que cuida, Eu tive que realmente soltar a minha vida nas mãos do Senhor.
foi um processo bem difícil, sabe? Esse processo de quebrar essa autossuficiência, de eu entender que eu não tenho controle das coisas, de eu entender que enquanto eu não estou fazendo nada, Deus continua fazendo tudo. Talvez a gente, como essa moça, tenha dificuldade em entender esse amor. Porque talvez a nossa referência de amor não seja a melhor. A gente talvez a gente tem dificuldade talvez de entender essa referência de amor porque a gente olha talvez para os nossos pais e a gente não veja essa referência de amor. Talvez porque a gente olha, talvez no nosso cônjuge a gente não vê essa referência de amor. Mas o Senhor, Ele não é assim. Mas o Senhor, Ele tem o amor perfeito. E eu quero te convidar nessa noite a você fechar os seus olhos. E se você tiver essa dificuldade de confiar, de amar a esse Deus, a esse Pai, a esse noivo, a esse amado da sua alma, a esse Pai que te amou de tal maneira a ponto de entregar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você nessa noite tem essa dificuldade, eu quero te convidar agora a colocar isso diante do Senhor. A abrir o seu coração diante dEle e talvez falar: Senhor, olha, eu nunca tinha entendido, eu nunca tinha percebido, Senhor, e talvez eu esteja percebendo que eu não consigo entregar, Senhor, a minha vida diante de Ti, porque eu não consigo entender esse amor. Mas eu quero nessa noite, Senhor, te pedir, ministra a mim esse amor. Me mostra desse amor. Revela a mim o seu amor. Senhor, eu não consigo entender isso, Senhor, porque até hoje eu tive que cuidar da minha vida eu mesmo. Eu tive que cuidar da minha vida eu mesma. Porque, Senhor, tudo aquilo que eu olho ao meu redor, Senhor, tudo depende de mim. Tudo é pela minha força. Nada eu consigo fazer sem fazer eu mesma. Ou eu mesmo, e eu quero, Senhor, nessa noite, que o Senhor quebre, Senhor, essa autossuficiência. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor possa transformar a nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, mostra-nos, Senhor, que o Senhor não nos desampara. Mostra-nos, Senhor, que o Senhor é aquele que continua cuidando de nós. Mostra-nos, Senhor, do Teu amor. Nós queremos mergulhar nesse amor. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos receber essa palavra. Nós queremos aceitar essa palavra. Nós queremos dizer que ela é para nós. Nós somos aqueles que pecaram. Nós somos aqueles que fomos destituídos, Senhor, da Tua presença. Nós somos aqueles que têm o coração cheio, Senhor, de ervas, cheio de espinhos. Nós somos aqueles, Senhor, que muitas vezes buscamos a Tua face para conseguir algo. Mas nessa noite nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nós queremos Te pedir, muda a nossa história. Muda a nossa vida. Senhor, não queremos buscar apenas o que as Tuas mãos podem nos oferecer, mas nós queremos buscar a Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a termos relacionamento contigo. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos a ler a Tua palavra. Ensina-nos e ajuda-nos a orar. Senhor, eu quero Te pedir, me ensina a orar. Para que eu não venha diante de Ti apenas, Senhor, com pedidos e pedidos, mas que eu possa, Senhor, conversar com o Senhor, que eu possa, Senhor Deus, desenvolver um relacionamento contigo, onde eu possa, Senhor, expor o meu coração e o Senhor possa falar de volta.
Sabemos, Senhor, que nós devemos estar preparados para o teu dia, Senhor. E sabemos, Senhor, que estamos andando, Senhor, caminhando, Senhor, por isso nos ajuda a não parar. Nos ajuda a continuar, Senhor, a buscar a maturidade, a buscar, Senhor, conhecer a Ti, Senhor, e prosseguir a conhecer a Ti. De forma, Senhor, que possamos ser aperfeiçoados no Teu amor, estarmos arraigados e alicerçados no Teu amor, como cantamos mais cedo, Senhor, que possamos construir a nossa vida em Ti, que o Senhor possa nos encher com esse amor, que é capaz de mudar o mundo e começa mudando as nossas vidas, Senhor, de tal forma, Senhor, que esse amor possa, Deus, nos encher e possa transbordar e possa atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que a gente possa, Deus, restabelecer o nosso amor, Senhor, contigo. Ou estabelecer o nosso relacionamento, o nosso amor contigo, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Que a nossa vida não seja a mesma, Senhor, depois de hoje, Senhor. Mas que o Senhor possa, Deus, nos dar entendimento, Senhor, do Teu agir, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. E que a gente possa retribuí-la, Senhor, em nome de Jesus. Continua ministrando a cada um de nós, Senhor. E nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Porque sem Ti nós nada podemos fazer, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.